Saudações, meus alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva. É um prazer estar novamente aqui nessa sala virtual de Geografia para darmos prosseguimento ao nosso capítulo 5, que se intitula de Organismos Comerciais Internacionais. E conforme a aula passada, eu disse que hoje eu estaria encerrando esse capítulo falando para vocês um pouquinho sobre blocos econômicos. Gostaria que estivessem prestando bastante atenção e que estivessem também anotando as suas dúvidas. No final dessa atividade, eu estarei passando então um exercício bem pequeno, somente para que vocês possam estar fixando bem esse tema que nós estamos abordando, tá bom? Prestem bastante atenção porque a nossa aula já vai começar. Com o objetivo de dinamizar e também de integrar a economia de países situados numa mesma região, com o final da Segunda Guerra Mundial e também com grande difusão da globalização, surgem então os chamados blocos econômicos. O objetivo desses blocos era e ainda é de manter livre circulação de mercadorias e, principalmente, reduzir, se possível, os impostos cobrados nas importações e também nas exportações. No primeiro momento, a ideia de blocos econômicos era exatamente uma oposição à globalização. Pensava-se que se a economia entre os países pertencentes a blocos ganhassem força e também se potencializasse, conseguiriam então enfraquecer a economia mundial. Só que, na verdade, os blocos econômicos acabaram fortalecendo a economia a nível global. Isso ocorreu porque essa integração regional entre países, formando os blocos, potencializou o comércio com o mercado externo, justamente porque passaram a ter tarifas comuns, interesses mútuos, dinamização das trocas comerciais, sem falar que o objetivo principal foi diminuir a concorrência. Esses blocos também tinham o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas como mão de obra, serviços, capitais e fluxo de mercadorias. Além disso, também é um objetivo aumentar o produto interno bruto, que é o PIB, o lucro das empresas e, consequentemente, os empregos nos países desenvolvidos. Um bom conceito para bloco econômico pode ser construído como sendo um grande grupo de países que visa aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo seus dados econômicos, como PIB, empregos, multinacionais no país, poder de compra de população, entre outros. Existem vários blocos econômicos espalhados pelo mundo, mas cada um possui um nível de integração diferente dos demais. O que caracteriza essa integração é o desejo dos países membros de intensificar mais ou menos as relações econômicas entre as nações. O primeiro acordo internacional entre países a se constituir no mundo foi o Benelux, que seria semente para a formação posterior da União Europeia. O Benelux consistia na união comercial com a redução de tarifas aduaneiras entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Entre os principais blocos econômicos do mundo, podemos citar a União Europeia, a SEI, NAFTA, APEC, ASEAN, Mercosul e muitos outros. Observe, então,
esse mapa que eu estou mostrando nesse momento sobre os blocos econômicos. Gente, a organização dos blocos econômicos ocorre de acordo com algumas características. Vamos então conhecer as características. Vejamos bem. Zona livre de comércio é uma nomenclatura dada a um grupo de países que concordam em eliminar as tarifas. Eles eliminam também as cotas e preferências que recaem sobre a maior parte dos bens importados e exportados entre aqueles países. É uma integração tímida, visando apenas aos produtos e aos lucros obtidos nessa produção. Como exemplo, podemos citar o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que é o NAFTA, que envolve diretamente 3 países da América do Norte, no caso o Canadá, os Estados Unidos e também o México. Outra característica de blocos, a gente tem a união aduaneira. Essa expressão simboliza um acordo de um grupo de países que se destacam por 2 pontos. O primeiro ponto é a adoção de uma tarifa externa comum e livre circulação das mercadorias vindas de países associados. A implantação de uma tarifa externa comum, conhecida como TEC, quer dizer que todos os países do grupo irão aplicar a mesma taxação em relação à importação de bens de países fora do grupo. Essa TEC vai eliminar a concorrência entre os associados junto aos fornecedores. O Mercosul, formado pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai e Uruguai, é um bom exemplo. Eles adotaram a TEC em 1995. Isso implica, por exemplo, que o Brasil não pode decidir sozinho a taxação sobre determinado produto que ele compra, por exemplo, da China, em troca de algum benefício do mercado chinês. Para mudar a taxa, eu preciso fazer um acordo com todos os 4 países membros, que também irão reduzir suas tarifas, ou seja, é preciso estar negociando em bloco. A segunda característica da união aduaneira é a formação de uma zona de livre circulação de mercadorias entre os diversos membros. No caso do Mercosul, essa segunda medida ainda não foi adotada. O mercado comum possui a integração mais evoluída. Ela possui as 2 características anteriores que eu falei, como a zona de livre comércio e o estabelecimento da TEC, mas também possuem algumas características a mais para promover uma ampliação das relações entre os envolvidos. Essa ampliação, ela busca padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, além de livre circulação de pessoas. Empresas nacionais podem expandir seus negócios, podem se instalar em qualquer um dos países do bloco que está nesse nível de integração. União econômica e monetária. Quanto maior for a intensificação dentro do bloco, maior será o avanço da relação econômica, podendo até mesmo chegar ao seu estágio máximo e completo. Nesse caso, esse estágio máximo seria a adoção de uma moeda única e criação de um banco central do bloco, que é o caso da União Europeia. Gente, já falando então de União Europeia, quero dar início então falando sobre esse bloco econômico. A União Europeia é o principal bloco econômico da atualidade. Possui atualmente 28 países membros, apresentando, além de uma dinâmica econômica e comercial bem acentuado, possui também um elevado nível de organização que inclui até mesmo a livre circulação de pessoas entre as nações que fazem parte desse bloco. Conforme as relações se intensificam e avançam, o bloco pode chegar ao seu estágio máximo e completo. A adoção, por exemplo, de uma moeda única e criação de um banco central do bloco. É o caso da União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial em 2002, e essa moeda não é adotada em todos os países que fazem parte desse bloco. Conforme eu disse anteriormente, eu tenho o NAFTA, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, teve início em 1989, com a adesão de 2 países da América do Norte,
o Canadá e os Estados Unidos. Somente em 1991 que iniciaram uma conversa introdutória sobre o acordo com o México, mas foi somente em 1994 que os Estados Unidos, Canadá e finalmente o México acabaram firmando então esse bloco, acabaram firmando esse acordo comercial. Com uma pequena integração econômica, os três países envolvidos, eles possuem trocas comerciais significativas, um amplo mercado consumidor. Como consequência, então, do NAFTA, desse bloco, temos hoje grandes modernizações industriais, temos investimentos nos três países, sem falar que há trocas comerciais diárias entre esses países, com valor estimado de aproximadamente 2,6 bilhões de dólares. Eu estou dizendo por dia, ok? Vamos falar então agora do nosso bloco econômico, o bloco que nós fazemos parte, que é o Mercado Comum do Sul, Mercosul. Ele foi criado na década de 1990 e corresponde ao maior PIB da América Latina, com 10 países envolvidos, havendo desde trocas comerciais até livre circulação de pessoas. O Mercosul corresponde à quinta maior economia do mundo, com um produto interno bruto de quase 2,8 trilhões de dólares. Além disso, esse bloco é um espaço privilegiado para investimentos, associações empresariais, turismo, comércio, entre outros cenários econômicos. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, esse é o bloco ASEAN. Esse bloco ele foi criado em 1967, lá na Tailândia, com o objetivo de desenvolver países que estão no sudeste da Ásia, como, por exemplo, Indonésia, Singapura, Malásia e outros. Trata-se de um bloco tímido que se encaixa em uma união aduaneira, cujas ações buscam a integração política e econômica dos países membros. Eu tenho ainda a APEC, com 21 países participantes. Esse bloco inclui as nações banhadas pelo Oceano Pacífico, como os Estados Unidos, o Japão, a China, o Peru, Hong Kong, entre outros. Inicialmente, quando foi criado, em 1989, era apenas um fórum para decisões econômicas entre as nações. Com o passar do tempo, houve a tentativa de implantar uma zona de livre comércio, mas as disparidades eram imensas. Apesar de haver uma interdependência gradual entre as nações, ainda há muito que superar para que essa zona de livre comércio seja implementada. Haja vista as disputas comerciais entre as três maiores economias do globo presentes nesse bloco, que são os Estados Unidos, a China e o Japão. Galera, eu ainda tenho outros blocos menores e não menos importantes que estão sendo citados no livro didático de vocês. Eu gostaria que vocês estivessem pesquisando sobre esses blocos e enviando um comentário sobre os mesmos, tá bom? Podem caminhar lá pela aba do Google Sala de Aula. E com isso, galera, a gente termina a nossa conversa sobre organismos comerciais internacionais. Só tenho a agradecer pela atenção e qualquer dúvida podem também encaminhar pelo mesmo local que eu pedi o exercício, tá? Google Sala de Aula. Coloca lá na aba desse vídeo que está sendo postado hoje. Fiquem com Deus, um grande e saudoso abraço. Cultura viva, muito além da sala de aula.